Bora. A du O Resident Evil Outbreak, a timeline completa antes de Ricken, do Mr. Garcia. Deixa meu like aqui. Prioridade full. E vamos embora. A duologia de Resident Evil Outbreak sempre foi uma joia esquecida da Capcom, mas isso mudou com o trailer de Resident Evil 9 e a aparição de Grace Ashcroft, filha de Alyssa, uma das protagonistas de Outbreak. Esse capítulo voltou aos holofotes. Então essa é a hora perfeita para revisitarmos os eventos de Outbreak e entender como essa duologia se encaixa na linha do tempo do colapso de Raccoon City. E se quiser mergulhar ainda mais fundo, tem uma trilogia completa aqui no canal cobrindo toda a saga da franquia, além de um vídeo de 10 horas com a história completa de Resident Evil. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere se tornar um apoiador no Apoia-se ou um membro no YouTube. Isso ajuda muito a manter o trabalho no canal e também a produção de timelines gigantescas e extremamente aprofundadas para contar as histórias como elas deveriam ser contadas. Clique na descrição do vídeo para mais informações. E sem delongas, vamos explorar um capítulo esquecido e aterrorizante de Raccoon City. Antes de começarmos, eu tenho que remover uma desinformação que a comunidade acabou acreditando por algum motivo. Os que assistiram à minha timeline sabem que essa informação está incorreta. E a informação é que a duologia Outbreak só se tornou canônica agora com Resident Evil 9. A duologia sempre foi canônica, apesar de ter a contradição dos mísseis Angel Arrow, que são mostrados a destruir Raccoon City, ao contrário da versão canônica, que foi um míssil termobárico, ou como é descrito em um arquivo de Resident Evil 6 chamado Scorched Earth, a Operação E que a gente Bacillus. descobriu agora que não destruiu completamente a cidade, né, velho? Assim, muitas partes da cidade ainda ficaram, obviamente, tão destruídas, né? Mas assim, os prédios ainda estão em pé, né? Assim, ainda há requisitos da cidade ali, né? Aonde o local exatamente onde a bomba caiu foi na mansão, né? Eu não lembro agora onde é que foi que a bomba caiu. Não lembro. Ali onde aí sim, ali formou-se uma cratera, né? Ali sim, destruiu completamente, velho. Terminate. E esse acontecimento contraditório em Outbreak pode ser ignorado e você só insere a explosão que já conhecemos, ao contrário de usar a explosão que apareceu em End of the Line. Agora, por que Outbreak sempre foi canônico? Primeiramente, Tem umas incoerências assim, né? Que não acabei de falar. Onde a bomba caiu, destruiu tudo. Pois é, exatamente é o que eu tô falando. Naquela versão que foi mostrada aqui, né, dos jogos mais antigos, a gente vê aqui, ó. Ao contrário de usar a explosão que Olha só, apareceu tá em End of the Line. desintegrando Agora, completamente a cidade. Porém, no remake, né, velho? Aí eu não lembro do remake, tá? Eu tava vendo o pessoal do Flow comentando sobre isso. Que é uma. Onde a bomba cai, que nem você tá falando, a guerra, ali destrói geral. Porém, o que cobre a cidade depois foi autodestruição. Eu não lembro exatamente o local que a bomba caiu, né? E depois no remake, né, os jogos remake, a gente descobre que uma nuvem de poeira cobriu a cidade. Onde a bomba caiu, ali exatamente destruiu. Porém, o restante da cidade foi coberta pela nuvem de poeira da explosão, né? Na versão antiga, a gente vê a cidade sendo completamente obliterada. Já no remake, não. A cidade não foi completamente destruída. E o 9 Requiem, né, pelo que a gente viu, realmente não foi completamente destruída. Outbreak sempre foi canônico. Primeiramente, é confirmado que Alyssa Ashcroft sobreviveu a Raccoon City, porque ela escreveu um artigo após a destruição de Raccoon City falando sobre as armas biológicas, e depois escreveu outro artigo em 2016 em The Dovey Daily, um jornal local em Dovey, Louisiana.
que Ethan acaba encontrando em Resident Evil 7. Porém, a série de mangás canônica, conhecida como The Marhawa Desire, que teve sua publicação de 2012 a 2013, muito antes de... Cara, esse negócio tá me irritando, velho. Eu tô virando o David Jones de ficar recitando feitiço, velho. Isso tá me irritando. Publicação de 2012 a 2013, muito antes de Resident Evil 7, nós temos uma confirmação de que o agente antiviral Daylight, que existe somente em Outbreak, e foram sobreviventes que o levaram para fora da cidade. O professor Doug diz que o Daylight é a vacina padrão para surtos do T-vírus. A única dúvida real sobre a verdadeira cânone de Outbreak é sobre a verdadeira ordem dos acontecimentos, mas hoje em dia há uma ordem bem sólida de acordo com as datas e as informações fornecidas. Antes do próprio jogo acontecer, muitos eventos tiveram que se desenrolar até que a água potável da pacata cidade, com 100 mil habitantes Raccoon City, seja contaminada. Após o incidente da mansão Spencer, o retorno dos sobreviventes da STARS Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers e o piloto Brad Vickers causou um sério problema ao controle da empresa sobre Raccoon City. Eles conseguiram retardar qualquer investigação policial oficial devido ao seu controle sobre o prefeito e chefe de polícia Brian Irons, mas planejaram assassinar todos os STARS sobreviventes, caso fosse descoberto que estavam conduzindo uma investigação não oficial. A própria unidade STARS foi fechada e substituída pela SWAT de Raccoon. Chris, Rebecca e Barry deixaram a cidade por motivos próprios, enquanto Jill continuou sua investigação dentro da cidade. Ao longo de setembro, o T-vírus chegou a Raccoon City, em grande parte porque o Dr. William Birkin permitiu que as instalações da Umbrella... Pelo que eu vi lá no Flow também, né, informação trazida por eles, o cara da Capcom explicou no diretor, agora não sei quem do jogo lá que eu vi no jogo, não sei se é diretor, sei lá, porque os rumores eram muito fortes, né, mano, e assim, os rumores diziam que o prota é o Leon ia ser o protagonista, mas pelo que falaram lá que o cara explicou na apresentação, como eles querem focar agora no terror, né, um horror, não tem como o Leon ser protagonista de um jogo de terror, tá ligado? Nem o Chris, tá ligado? O Chris dá murro em pedra, o Chris enfrenta criaturas gigantes. O Leon é a mesma coisa, o Leon é porradeiro pra caralho, já enfrentou tudo que tinha pra enfrentar, ele ainda faz piada com os bichos. Então não teria sentido botar esses protagonistas lá, sendo que é um jogo de terror. Os protagonistas vão ter medo de quê? A gente, como jogador, a gente vai ter medo. Mas os protagonistas, eles não tem medo, mano. Eles já enfrentaram tudo que tiver que enfrentar já, né? Sei lá, mofo, zumbi, monstro. E agora vão enfrentar fantasma, sei lá, tá ligado? Então, assim, os caras já são calejados, meu irmão. Então, assim, os caras já são parrudos já, então não faria sentido botar uns porradeiros assim, né? Então vamos pegar uma protagonista aí genérica, né? E botar ali, que aí pelo menos ela, se ela ficar com medo lá e tudo mais, aí beleza, tá ligado? Tá certo, né, mano? Até poderia, porque o que ele tem de experiência tem de reumatismo. Pô, então assim, uma explicação que o cara deu é essa, né? Não pode ser o Leon, né? Por causa do... que não faria sentido ele ter medo, né, mano? Pô, o Leon não é um cara que ficaria com medo de monstros, tá ligado? Mas assim, ele meteu essa do nada, tá ligado? Do nada ele citou o Leon e explicou porque que o Leon não poderia ser protagonista. Ninguém questionou sobre o Leon, tá ligado? Aí o pessoal tá teorizando, opa, talvez tenhamos Leon como alguma aparição ali, ou então algum momento a gente deve jogar com ele algum trecho, tá ligado? Mas talvez na reta final do jogo, resgatando ela, tá ligado? A Grace, né? Resgatando a Grace. Sei lá. Enfim. Ela próximas,
fossem contaminadas para impedi-las de pará-lo, Você sentando porque ele nas fez um costas. trato com o Irmão, exército americano os velho barbudo, devido Shed, ao velho. vírus experimental Golgotha Nada abala ou esses caras mais, já viveram G-vírus. tudo que tinha pra Em viver. 16 de setembro, o Hospital Geral de Raccoon isolou as enfermarias para conter a disseminação do T-vírus. Na noite de terça-feira, 22 de setembro, o Dr. Birkin foi atacado por uma equipe do Serviço de Segurança da Umbrella, enviada para recuperar a amostra. Isso levou a uma série de eventos que culminaram na contaminação do T-vírus no Lago Victory por meio de ratos infectados e no abastecimento de água. A cidade foi colocada sob lei marcial pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 24 de setembro, quando dezenas de milhares de moradores se transformaram em zumbis, ou tecnicamente falando, mutantes do T-vírus. Porque os zumbis, entre aspas, em Resident Evil, não são mortos-vivos, e sim infectados. O Exército dos Estados Unidos, a Guarda Nacional do Exército e o Serviço Umbrella de Contramedidas de Risco Biológico, conhecido como UBCS, foram enviados para complementar os esforços do Departamento de Segurança Interna, também do Departamento de Polícia de Raccoon mais em e do ação, Corpo de Bombeiros aí beleza, de mete o Raccoon Leon, na Chris, evacuação de civis. essa rapaziada aí. Até a Jill Antes de também. irmos diretamente para a história, vocês necessitam entender um fato sobre o jogo. Todos os sobreviventes estão infectados e lutam para sobreviver não só aos horrores de Raccoon City, mas também lutam por uma esperança de serem curados. Kevin Wright. Eu não me lembro da timeline que a gente reagiu, não me lembro da história. Mas isso é uma informação valiosa que o Mr. Garcia trouxe aqui. Não, velho, é uma informação muito ruim, cara. Ah, não, mano. Pô, por favor. Tomara que ele explique aqui que a mãe da Grace foi curada, velho. A Alissa, né? Tomara que a Alissa tenha sido curada, porque eu não lembro mesmo como é que é a história do jogo, tá? Tomara que a Alissa foi curada e que a Grace não tenha superpoder, velho. Nossa, que nem a filha do Ethan lá. O Ethan já é uma desgraça, né, velho? No 8 o cara vira um morfo, cara. O cara vira um super-humano. Aí a filha dele também vira, sei lá, a Miss Marvel, né? Poder que só o caralho. Pô, esquece essa merda, mano. Tomara que a Alissa aqui esteja curada e depois teve a Grace, né, a filha dela, e a Grace seja uma humana normal, cara. Eu não invento esse negócio de poder no jogo, não, velho. Ah, mas as habilidades, né, da infecção dela foram ativadas agora. Não, espero que não tenha isso. É um residente da cidade e serviu no Departamento de Polícia de Raccoon como parte de uma divisão especial. E também fez 2 inscrições para ingressar na unidade STARS, mas foi recusado nas 2 vezes. E em 23 de novembro, as férias de Kevin são aprovadas pelo Departamento de Polícia de Raccoon. E após o término do seu turno de trabalho, ele vai para o Jack's Bar, ou Bar do Jack, para tomar uma bebida. Mark Wilkins, em algum momento, entre os 18 e os 27 anos, alistou-se no Exército dos Estados Unidos e serviu na Guerra do Vietnã. Ele foi destacado como parte da força de invasão enviada ao então Vietnã do Sul para protegê-lo do Norte. Quanto tempo realmente se passou desde o serviço militar de Mark não está claro, mas décadas depois, o uniforme de gala de Mark lembrava muito o de um tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos. Na década de 1990, Mark deixou o exército e se estabeleceu na cidade de Raccoon City, no centro-oeste americano, com sua esposa e filho. Em setembro de 1998, ele trabalhava no setor privado como segurança para uma empresa local chamada Scutum Security. Esse trabalho era flexível e permitia que Mark passasse tempo com sua família. Notavelmente, seu filho gostava de ir ao show de elefantes no zoológico de Raccoon. Mark foi ao bar de Jack com seu colega de trabalho Bob, quando a infestação do T-vírus atingiu um ponto crítico e seu próprio colega estava infectado e sucumbindo ao vírus. Jim Chapman
era um funcionário da empresa ferroviária Kite Bros Railway, trabalhando na estação South Rackham Street. Um tanto covarde, Jim aperfeiçoou a habilidade de fingir-se de morto e é uma pessoa gentil, alegre e amigável, mas se assusta facilmente e às vezes fica teimoso e fala demais, irritando facilmente todos, exceto alguns do grupo. Ele é uma pessoa extremamente inteligente que gosta de se sentar para resolver palavras cruzadas difíceis ou outros desafios instigantes para passar o tempo. E é assim que vemos ele pela primeira vez no bar de Jack. George Hamilton obteve seu doutorado ao lado de Peter Jenkins, onde estudaram virologia, embora os dois não fossem particularmente próximos. Enquanto trabalhava como cirurgião no Hospital Geral de Rackham, George também era membro do grupo de caridade Corpo de Voluntários de Rackham. Em 1998, o Dr. Hamilton e sua esposa estavam divorciados. O Hospital Geral de Rackham recebeu um grande número de pacientes com uma doença estranha, mais tarde conhecida como a infecção pelo T-vírus, ou a doença canibal. George pode ter estudado o vírus na época, mas quando o T-vírus contaminou a água potável de Rackham e transformou dezenas de milhares em zumbis, ele foi pego de surpresa no bar de Jack. David King pode ter tido uma criação difícil, evidenciado por sua aversão a correntes, devido às lembranças de ter sido preso na juventude. David era apaixonado por sobrevivência e colecionava livros que detalhavam como sobreviver em diversas situações de desastre. Além disso, David desenvolveu também habilidades em consertar armas de fogo e adquiriu conhecimento sobre como usar ferramentas comuns como armas, ao ponto de desenvolver a capacidade de avaliar sua praticidade antes de usá-las. Durante os eventos de Raccoon City, David ignorou os esforços do Departamento de Polícia e do Exército de Raccoon para defender e evacuar a cidade quando os tumultos começaram, e ele só tomou conhecimento da verdadeira dimensão do desastre no bar de Jack. A tão falada por causa do trailer de Resident Evil 9 Requiem, Alyssa Ashcroft. Ela é uma repórter investigativa do The Raccoon Press, que se concentrou em casos sociais, e ela tem um histórico bem impressionante. Entre maio e junho de 1993, Alyssa ingressou na Raccoon Press como jornalista, onde se tornou amiga íntima do colega repórter Kurt. Ele investigava atividades suspeitas em um hospital particular no noroeste das montanhas Arklay e, reconhecendo o talento de Alyssa, a recrutou para auxiliar na investigação. A verdade era que a partir de 1993, Al Lester começou a aceitar propina do Dr. Greg Miller para testar ilegalmente o TJCC-203 em pacientes com câncer. Esse vírus mencionado era experimental e foi desenvolvido pela Umbrella, e era uma cepa que tinha como objetivo alcançar células cancerígenas, tornando-se um vírus oncolítico. A esposa de Al Lester, Dorothy, estava em estado terminal e foi submetida ao teste em seu desespero. O teste fracassou. No entanto, embora os pacientes tenham sido curados do câncer, um deles morreu e a própria Dorothy se tornou um mutante zumbi. Kurt foi morto e devorado por Dorothy, que posteriormente morreu na UTI. A polícia investigou o hospital e ele foi fechado, embora o Dr. Lester não tenha sido processado devido à influência da Umbrella sobre o departamento de polícia de Raccoon. Após o incidente, as memórias de Alyssa foram aparentemente suprimidas por uma pessoa desconhecida, provavelmente Greg Miller, o pesquisador-chefe da Umbrella. Em 1994, Alyssa relatou as reformas na Universidade Raccoon, patrocinadas pela Umbrella. Ela também descobriu que Greg Miller, o homem suspeito de bloquear suas memórias, havia sido promovido a pesquisador-chefe da nova instalação. Em outubro de 1996,
Alyssa cobriu uma reportagem sobre um corpo em avançado estado de decomposição descoberto às margens do rio Ames, perto do hospital particular onde Kurt havia sido morto. O corpo apresentava traços de substâncias químicas desconhecidas. Alyssa sugeriu que uma certa corporação poderia estar despejando resíduos químicos ilegalmente no rio. Em junho de 98, Alyssa recebeu uma denúncia sobre atividades ilegais no zoológico de Raccoon, implicando seu diretor, Elliot Martin, no contrabando de plantas protegidas. Alyssa não foi a única repórter a investigar a história, pois Ben Bertolucci também estava investigando, mas acabou perdendo o furo de reportagem. Em 8 de setembro de 1998, ocorreu um assalto na loja de armas McLeod, aproximadamente $800 em dinheiro, e várias armas de fogo foram roubadas por Nathan Donnelly e Samuel Kirk. Os suspeitos foram presos pelo Departamento de Polícia de Raccoon, e é claro que durante os incidentes de Raccoon City, ela estava presente no bar de Jack. Yoko Suzuki alega ter 20 anos em setembro de 98, sugerindo que ela nasceu por volta de 1978 nos Estados Unidos, provavelmente de pais japoneses. Aos 18 anos, ela se envolveu em experimentos conduzidos pela filial americana da Umbrella. Ela teria doado amostras de tecido para pesquisas sobre o T-vírus e, posteriormente, foi infectada, o que pode explicar sua resistência incomum ao vírus. Durante esses experimentos, ocorreu um incidente grave que resultou em múltiplas mortes. Profundamente traumatizada, Yoko optou por ter suas memórias suprimidas por Greg Miller. Além disso, Yoko continuou sua associação com a Umbrella e mais tarde foi contratada no laboratório subterrâneo da empresa sob a supervisão do Dr. William Birkin. Seu papel exato não é claro, mas ela demonstrou familiaridade com os projetos Hunter e Tyrant e tinha acesso a áreas restritas, como a sala de cultura no quarto andar do subsolo, onde Birkin armazenava organismos criados com o G-vírus. Nos 2 anos seguintes, Yoko permaneceu na Umbrella e desenvolveu uma amizade com sua amiga pesquisadora Mônica. E ela também estava no bar de Jack quando o surto do T-vírus atingiu níveis incontroláveis. Cindy Lennox é um mistério. É sabido que ela é uma garçonete no bar de Jack e possui uma familiaridade com kits de primeiros socorros. Entre 23 a 24 de setembro de 1998, ocorrem os cenários Outbreak e Hellfire de Outbreak File 1. Alguns eventos de Hellfire ocorrem em paralelo ou imediatamente após os eventos de Outbreak. O cenário Hellfire era originalmente parte do cenário Outbreak, mas os cenários foram separados por causa de sua duração. Mas para o contexto de coesão, vou contar um e depois o outro. O cenário Outbreak começa com os 8 protagonistas. Os funcionários do bar, Will e Cindy, estão limpando e atendendo os clientes quando um homem de aparência estranha entra. Bob havia perdido a consciência e caiu da cadeira, fazendo com que Mark corresse para ajudá-lo. Curioso, Will se aproxima do homem apenas para ele de repente morder Will no pescoço. Antes de desmaiar devido à perda de sangue, Will consegue forçar o homem a sair e trancar a porta, enquanto várias pessoas enlouquecidas começam a bater no vidro e na porta do bar, todos eles infectados pelo T-vírus. E isso enviou os sobreviventes restantes no bar em um frenesi enquanto procuram uma fuga, levando o amigo consigo para o terraço como parte da tentativa de fuga dos sobreviventes. Mark logo descobriu o motivo da doença de Bob. Ele estava se transformando em um mutante do T-vírus, ou como conhecemos, um zumbi. Bob diz a Mark que sente fome, e sabendo do perigo que representaria para o amigo, Bob tira sua própria vida ao atirar em sua cabeça. Os sobreviventes escapam para as ruas, e os policiais Arthur e Raymond Douglas
convocam todos os civis para evacuar a área. Embora Arthur seja morto pelos zumbis, o grupo consegue se mover pelas ruas com Raymond, mas não conseguem chegar ao ponto de encontro. Raymond é morto por zumbis, que também morrem quando um caminhão de gasolina explode. O grupo entra em um bueiro e sai no Apple Inn, onde encontra Dorian e mais 2 sobreviventes. Aqui é importante notar que quando chegamos no Apple Inn, as portas já estão quebradas, o que significa que o cenário Hellfire está acontecendo ao mesmo tempo, mas isso é apenas uma especulação pela minha parte. Dorian não consegue levá-los para longe na van da polícia devido às barricadas que bloqueiam uma área residencial. O grupo passa pelo shopping de Raccoon, onde descobrem uma operação policial em andamento para destruir a rua principal e matar centenas de zumbis com bombas. A operação policial vai de mal para pior quando Eric e Elliot são mortos, forçando o grupo a montar eles próprios o detonador. Eles obtêm êxito e as bombas explodem, matando os zumbis. Logo depois, chegam reforços policiais para proteger a área e o grupo parte na van policial de Dorian. A área em frente ao Apple Inn foi colocada sob controle. O departamento de bombeiros de Raccoon começou a responder a vários incêndios diferentes que eclodiram em toda a cidade. Uma delas na pousada Apple, que seja devido às ações não intencionais de alguns hóspedes infectados, a deterioração da estrutura e instalações do prédio, ou uma combinação de ambos, fez com que vários quartos e corredores diferentes do edifício fossem engolfados em chamas. A situação foi ainda agravada por um incêndio causado pela explosão do caminhão-tanque de gasolina no aterro próximo, ao lado do saguão principal da pousada, que foi causado pelos sobreviventes, como vimos. Os bombeiros chegam e entram no Apple Inn, provavelmente para garantir a integridade estrutural do edifício, para apagar os incêndios dentro e ao lado do prédio que ameaçam consumi-lo. Vários sobreviventes ao bar de Jack se viram cercados por hordas de zumbis nas ruas de Raccoon. Correndo por um beco, eles ficam presos quando encontram zumbis bloqueando-os em ambos os lados. Sem ter para onde ir, eles optam por entrar por uma porta próxima que os leva ao jardim do pátio central do Apple Inn. Enquanto isso, 2 bombeiros, Len e Charlie, foram enviados para inspecionar a sala das caldeiras do Apple Inn. Ao perceberem que a caldeira apresenta sinais de mau funcionamento, os 2 recuam, mas já é tarde demais e uma explosão foi causada. Os danos resultantes ao edifício forçam a estrutura já desgastada e danificada a dobrar-se sobre a porta do beco, bloqueando a fuga dos sobreviventes e forçando-os a entrar no edifício em chamas. Enquanto os sobreviventes percorrem o hotel em chamas, eles encontram vários zumbis, lickers e hóspedes do hotel moribundos ou já mortos. Quando o grupo chega ao saguão da Apple Inn, eles lutam contra um licker meio transformado, conhecido como Suspended, ou em algumas localizações, Regis Licker, que parece ser um híbrido de zumbi e licker que passou por uma mutação absurda, mas ainda assim manteve uma forma humana. Logo após a morte do suspenso, um bombeiro arromba a porta e ajuda todos os sobreviventes restantes a sair do Apple Inn. O bombeiro então dá esperança aos sobreviventes e depois disso se lembra de seus companheiros caídos enquanto segura suas etiquetas de identificação. Enquanto o corpo de bombeiros ou departamento de bombeiros começa a combater o incêndio dentro da pousada, enquanto incêndios queimam por toda a cidade. Cindy Lennox chega aos portões do zoológico de Raccoon, lendo uma nota em uma placa mencionando um helicóptero de evacuação. Ela percebe que deve atravessar o zoológico para chegar ao ponto de extração. Os sobreviventes então destrancam o portão e entram no parque deserto.
apenas para serem atacados por um elefante infectado pelo T-vírus. Escapando, eles exploram o parque em busca das medalhas do Sr. Raccoon, que são necessárias para ativar a energia, enquanto ao mesmo tempo, os sobreviventes abrem caminho entre a horda de feras mutantes. Eventualmente, eles acabam tendo que lutar contra leoas infectadas e escapam do zoológico. Porém, assim que eles escapam, eles são recebidos ou pelo elefante mutante ou por um leão mutante em um duelo final. Após essa luta, os sobreviventes chegam a um bonde e tentam escapar por conta própria. No entanto, o bonde para violentamente quando o helicóptero de resgate cai nas proximidades, matando 40 refugiados. O próximo cenário na linha do tempo é Underbelly, de File 2. Jim Chapman e vários outros sobreviventes passam por inúmeros zumbis e correm em direção à entrada do metrô. Ao se refugiarem, eles percebem que podem usar um dos trens para escapar, mas procuram mais fundo para desvendar mais pistas. Enquanto perambulam pela passagem dos funcionários, eles descobrem que precisam de 2 emblemas para separar o trem. Ao procurarem por esses emblemas, eles também percebem que falta energia elétrica no trem, o que os obriga a encontrar uma maneira de abrir o transformador sem levar um choque pela sala de energia inundada devido a um cano quebrado. Eles consertam isso, mas os canos ainda continuam dando problemas. Os sobreviventes voltam para a sala do disjuntor e ajustam a voltagem corretamente para que os objetos eletrônicos possam operar. Isso abre a sala de armazenamento trancada eletronicamente, onde os sobreviventes encontram a fita adesiva necessária para consertar os canos. Eles consertam o cano e encontram um emblema no chão. Os sobreviventes viajam de volta para colocar o emblema, apenas para serem recebidos por uma pulga mutante gigantesca. Eles matam a criatura e colocam o emblema. Depois eles ouvem o anúncio de um trem chegando. Esse trem foi reativado pela onda elétrica durante uma de suas rotas normais. O trem acaba descarrilhando e bate em alguns destroços que bloqueiam os trilhos. Isso causa um inferno, que faz com que a fumaça suba. Antes que os sobreviventes sufoquem, os sistemas de sprinkler são ativados e eliminam esse problema, revelando o último emblema na plataforma ao lado dos destroços do trem. Os sobreviventes colocam rapidamente o último emblema e o trem se separa. E então, eles se preparam para finalmente deixar a estação, até que um enorme apêndice quebra uma das janelas e sequestra um dos sobreviventes. Eles então correm para salvar a pessoa, apenas para encontrar uma enorme pulga com seus filhotes. Percebendo que a única maneira de sair do metrô era matar a criatura e fugir de trem, eles derrubam a horrível criatura com puro poder de fogo e finalmente escapam. Infelizmente, isso não os leva muito longe, pois o trem parou em trilhos bloqueados, perto das montanhas Arklay, forçando-os a se deslocarem a pé. Pô, pior que o subterrâneo, né, velho? Assim, o metrô é um bom lugar pra sobreviver no apocalipse, velho. Ainda sem escapar do surto. E já que estamos falando do cenário de Al Lester, ele desenvolveu o hábito de retornar ao hospital, incapaz de seguir em frente com sua vida. Na unidade de terapia intensiva do hospital, ele descobriu uma planta mutante crescendo na parede. Ele ficou obcecado com os cuidados da planta, pensando nela como a reencarnação de Dorothy. A ponto de ouvir sua voz vindo dela, o Dr. Lester começou a matar pássaros e cães ao redor da floresta e dar os corpos para a planta, fazendo-a crescer em outros andares. Em março de 1998, ele expandiu sua prática para matar invasores ou atrair caminhantes e campistas para o hospital, usando um capuz e armado com um machado. Ao alimentar a planta, Lester foi infectado com o vírus e começou a sofrer mutação. Ele percebeu que seu corpo estava mudando quando uma vítima atirou nele com uma espingarda. As ações violentas de Lester na área chamaram a atenção da imprensa no início de setembro, devido aos relatos de testemunhas
de que ele andava pela floresta de Raccoon com um machado, juntamente com outros relatos sobre o número de carcaças de pássaros e cães despejados no rio. Seu suprimento de vítimas foi reduzido a essa altura do campeonato por causa do fechamento das montanhas. Quando o T-Vírus se espalhou para o abastecimento de água de Raccoon City, os refugiados começaram a fugir para as montanhas, o que lhe deu um novo suprimento de vítimas. Anteriormente foi mencionado que Alyssa teve suas memórias aparentemente suprimidas após perder seu amigo Kurt no hospital nas montanhas Arklay, e agora os sobreviventes estão justamente indo para lá. Alyssa Ashcroft e 2 outros sobreviventes se refugiam em uma velha cabana. Al Lester entra na cabana e os recebe. Ele os guia para o hospital abandonado e desaparece repentinamente quando os sobreviventes chegam a uma ponte suspensa que leva ao hospital. Eles descobrem que não só o velho agora se transforma em um mascarado com um machado, mas o hospital está sendo consumido por uma planta mutante chamada Dorothy. Os sobreviventes devem destruir todas as partes de Dorothy para irritar ou ativar o núcleo da planta no porão. E eles então enfrentam Dorothy e destroem a planta. Ela cospe a esposa morta de Al, que morreu de câncer anos atrás. Os sobreviventes então escapam do hospital pela porta dos fundos antes que o hospital desmorone. Em 26 de setembro de 1998, ocorre a introdução de Resident Evil 3. Raccoon City está completamente dominada pelo T-Vírus e os mutantes estão sobrepujando toda a cidade com muita facilidade, e nem mesmo a polícia conseguiu pará-los e acabaram sendo infectados. 3 sobreviventes se abrigam no Hospital Geral de Raccoon, que em grande parte está abandonado. O Dr. Hirsch os encontra na sala 301 por acidente e sugerem que deixem o prédio imediatamente. Com a energia dos elevadores desligada repentinamente, Hirsch sai para ligá-los novamente. Ele é atacado por sanguessugas atraídos por uma mordida e é usado como veículo no qual podem assumir uma forma humanoide, também conhecido como Homem Sanguessuga. Depois disso, a equipe pega o elevador para o primeiro andar. Chegando lá, eles obtêm o código Carmine. Depois voltam para o elevador e levam-o para o primeiro andar do subsolo. Quando chegam à passagem, as sanguessugas estão no painel do controle. No momento em que a equipe mata as sanguessugas, o próprio Homem Sanguessuga aparece. Eles usam o pacote de infusão de sangue no chão para distraí-lo. Em seguida, eles retornam rapidamente ao painel e inserem o código. Eles saem da sala imediatamente e pegam o elevador para o segundo andar do subsolo. Em seguida, eles pegam o último pacote de infusão de sangue e vão até a sala de experimentos de temperatura fixa. As sanguessugas aparecem e eles derramam o pacote de infusão de sangue no chão para distrair o monstro. Então eles chegam à câmara segura e colocam os controles em alto. Eles não jogaram retrancados que nem o Botafogo não, tá ligado? Pra mim eles jogaram de forma reativa, fizeram uma marcação de bloco médio, tá ligado? Chegam à câmara segura e colocam os controles em alto. O Homem Sanguessuga morre devido ao calor intenso. Assim que ele está morto, a equipe ajusta a temperatura para baixo e encontra uma chave cartão de nível 2. Eles usam essa chave para destrancar a porta sul da entrada da passagem subterrânea. Eles precisam de uma chave para o cadeado. Depois de obter o cartão-chave nível 1 na sala de exames no primeiro andar, eles destravam a porta sul no subsolo primeiro andar e encontram a chave da corrente na sala de descarte de resíduos líquidos. Eles removem a corrente do barco na entrada da passagem subterrânea. Os 3 entram no barco e ele dá a partida, mas algo está bloqueando. Então eles saem e o barco acaba batendo. Havia uma enorme colmeia de sanguessugas junto com a Rainha Sanguessuga, mas não é a mesma de Resident Evil 0. Depois de derrotarem a rainha, eles escapam dos esgotos. Após esses eventos, vamos diretamente para a instalação Nest, no cenário Below Freezing Point, onde um pesquisador da Umbrella recua até uma grande cápsula
antes de ser baleado por uma colega. Enquanto isso, Yoko Suzuki leva George Hamilton e Alyssa Ashcroft ao túnel de fuga da instalação no fundo do laboratório. Quando eles chegam lá, o portão da instalação está fechado. A mesma pesquisadora abre o portão sem saber dos sobreviventes. Ao cruzarem o corredor, Yoko quase leva um tiro da pesquisadora, que se revela sua colega de longa data, Mônica. Enquanto trocam palavras, Mônica rouba a carteira de identidade de Yoko e foge, enquanto Yoko a vê carregando uma grande maleta. Eles seguem Mônica logo depois. Ao entrar em um duto de ventilação, os sobreviventes decidem se separar. Mais tarde, com a ajuda de um produto químico, eles conseguem matar uma planta que bloqueava a escada de acesso aos andares superiores. Mônica é atacada por uma criatura desconhecida enquanto tenta usar uma mesa giratória para escapar. Subindo para o quarto andar do subsolo, eles descobrem a mesma mesa giratória, mas todo o piso está congelado e o elevador não se move. Readquirindo seu cartão de identificação no chão próximo, Yoko volta para um corredor anterior e o usa para abrir uma veneziana. Por ter sido uma pesquisadora anterior na unidade, ela tem entrada livre na sala seguinte. Descobrindo o que aconteceu com o pesquisador do início, ele se transformou em um zumbi. Na mesma sala, eles encontram um maçarico. Voltando a uma sala anterior, eles usam o maçarico para derreter o gelo que cobre uma alavanca, ligando-a. Isso não apenas descongela o chão e o elevador, mas também uma série de Hunters que foram encontrados anteriormente como estátuas congeladas. Enquanto eles voltam para o elevador, Yoko usa uma chave deixada por Mônica em um painel próximo para ativar. Caralho, olha o zumbi ali, velho. Olha a IA. Como estátuas congeladas. Enquanto eles voltam para o elevador, Yoko usa uma chave deixada por Mônica em um painel próximo para ativar o elevador. Enquanto os sobreviventes se defendem dos Hunters, Mônica reaparece com a cápsula quebrada em sua maleta. Ela perde a consciência. Quando o elevador surge com Yoko, Alyssa e George na locomotiva, Mônica se levanta e seu peito se abre com uma larva G. Provavelmente ou ela injetou em si mesma quando foi atacada antes, ou a larva entrou nela quando escapou de sua contenção. E Mônica é morta instantaneamente. A larva cresce rapidamente e chega à sua maturação completa, ficando com 3,66 metros de altura. Os sobreviventes devem lutar e utilizar a locomotiva para atingir esse mutante G. E quando a criatura finalmente morre, eles embarcam na locomotiva mais uma vez e seguem em frente. No cenário Desperate Times, com a delegacia de polícia de Raccoon agora perdida para os zumbis, o tenente Marvin Brenner e um grupo de sobreviventes fazem planos para escapar através de uma série de túneis sob a delegacia. Eles percebem que Rita Phillips é a única policial pequena o suficiente e sua missão é chegar ao outro lado e enviar ajuda para os outros. O tenente Marvin confia aos sobreviventes a tarefa de encontrar placas para abrir a passagem e, quando feito isso, Rita sai em busca de ajuda, encontrando Harry, que está dirigindo uma van. Enquanto os dois voltam para a delegacia, os demais policiais são mortos em diversas circunstâncias. Fred é morto por corvos no heliporto, Aaron é morto por zumbis que escalam a cerca da escada leste e Tony é morto pelos Dobermans quando tenta resgatá-los. Isso deixa apenas o tenente Marvin e os sobreviventes restantes. Eles saem enquanto os zumbis começam a escalar a cerca e por vários minutos lutam por suas vidas. Quando a van de Harry chega, o tenente Marvin é ferido pelos zumbis e opta por ficar para trás. Após esse cenário, ocorre a primeira metade dos eventos de Resident Evil 3, até Jill ser infectada por Nemesis, e depois os eventos de Resident Evil 2 em sua totalidade,
e posteriormente a segunda metade de Resident Evil 3, onde Jill derrota o Nemesis e o corpo dele é tomado por ácido. Se quiser saber de forma mais completa sobre toda a saga de Raccoon City, veja a timeline já mencionada. Eu tenho que rever tudo No essa cenário timeline aí, Decisions, enquanto tudo isso acontecia, em uma estação de resgate que parece ser a garagem subterrânea do departamento de polícia de Raccoon, George Hamilton vê um bilhete de seu amigo Peter Jenkins pedindo sua ajuda na universidade. Poucas horas depois, George lidera um grupo de 2 ou 3 sobreviventes para o local. Os sobreviventes encontram Peter morto com um tiro na nuca. Suas anotações sugerem que ele estava trabalhando em um antivírus chamado Daylight, que elimina a infecção pelo T-vírus do corpo. É dito que um sintetizador de drogas está localizado no laboratório do 3º andar e os sobreviventes se espalham para localizar os 3 componentes necessários para gerar o antivírus. Enquanto isso, uma equipe de mercenários do Serviço de Contramedidas de Risco Biológico da Umbrella encontra o Thanatos, um Tyrant experimental criado pelo ex-pesquisador da Umbrella, Greg Miller, que foi fundamental na criação do antivírus Daylight, como meio de combater o T-vírus. Enquanto isso, o agente Nikolai Zinoviev da UBCS tenta obter uma amostra de sangue do Tyrant, atirando-a com uma cápsula projetada para extrair sangue para um tubo de vácuo. A criatura resiste e rapidamente aniquila a equipe da UBCS antes de voltar para dentro. Depois que os sobreviventes conseguem desativar Thanatos, atraindo-o para uma fiação defeituosa, a cápsula cai, permitindo que eles a recuperem cheia de sangue T, um dos 3 componentes. A busca pelo veneno V leva a equipe pelo sistema de metrô de Raccoon City até uma torre de emissão habitada por uma colônia de vespas. Uma amostra pré-coletada de seu veneno é recuperada no último andar. A base P, uma amostra do vírus progenitor inalterado do qual o T deriva, é encontrada em uma instalação de processamento de água nas profundezas da universidade, onde os Hunters Gamas estão sendo mantidos. Ao finalmente sintetizar a vacina, a energia da máquina é cortada. Olhando ao redor, eles são confrontados por Greg Miller. O cientista se apresenta e discute a possibilidade de matá-los com Thanatos. Greg é então baleado na cabeça por Nikolai, permitindo que os sobreviventes escapem com a amostra Daylight. Nikolai inicia o cronômetro de uma série de explosivos espalhados pela universidade. Os atormentados sobreviventes chegam ao pátio enquanto a universidade é destruída, e um helicóptero de resgate circula para resgatá-los. Antes que ele possa descer para alcançá-los, no entanto, eles são forçados a lidar com Thanatos, que sobreviveu à explosão e se transformou em um Super Tyrant de 3,65 metros de altura. Eles o matam com armas de fogo ou encontram... Pô, eu queria o Mr. X de volta na franquia. Pô, podia aparecer um Mr. X lá em Requiem, né, velho? Pô, assim, sei lá, sobreviveu algum Mr. X ali, sei lá, por algum motivo tava ali, sobreviveu à explosão, tá ligado? Pô, ia ser muito pico. Pô, o Mr. X é estileira um atirador de ampola que está em um carro blindado M8 Greyhound abandonado e o usam para disparar uma dose de Daylight em Thanatos R. Se essa última opção for escolhida, o antivírus reage com o sangue contaminado e o mata de forma espetacular. E esses sobreviventes, que não há como dizer quais são, conseguem escapar com o Daylight em mãos. Após uma reunião de emergência no Congresso sobre o que fazer para controlar o surto, o presidente tomou a controversa decisão de lançar um míssil termobárico experimental contra Raccoon City. A operação começaria após o amanhecer de sexta-feira, 1º de outubro. Então, na madrugada de 1º de outubro, o cenário End of the Road começa. O Capitão Rodrigues está pronto para abandonar Raccoon City em um Chinook, carregando uma arma biológica roubada
pois ele havia abandonado as forças da Umbrella. Sua passageira, a doutora Linda Baldwin, se recusa a ir ainda e corre para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Umbrella para obter um medicamento antirretroviral que poderia ser útil para impedir a propagação do T-vírus. No centro, o sobrevivente David King salva um pesquisador da Umbrella, o Dr. Carter, enquanto os Hunters experimentais começam a escapar da contenção. A doutora Baldwin obtém a amostra que precisa, mas com a instalação bloqueada devido às armas biológicas que escaparam, eles não podem sair de lá. O Dr. Carter começa a trabalhar na ativação do Tyrant R, com a intenção de usá-lo para matar os Hunters e permitir sua fuga. O Dr. Carter se orgulha de ser capaz de matar a criatura caso ela se rebele, possuindo um gatilho para uma bomba plantada em seu corpo. O Tyrant de fato se rebela logo depois e consegue matar o Dr. Carter e joga a Doutora Baldwin e a amostra na estação de tratamento de água abaixo. Os sobreviventes junto a David King escapam das instalações e vão para a estação de tratamento de água, onde encontram a Doutora Baldwin, que lhes diz que o vírus que se espalha foi criado pela Umbrella. Um influxo de água começa a fluir pelas instalações, varrendo a Doutora Baldwin pelos esgotos. Ela acaba do lado de fora do Apple Inn, onde é confundida com um zumbi e baleada pelo líder da equipe da UBCS, Arnold, que tem ordens da Umbrella para matar o Capitão Rodrigues e recuperar a arma biológica que ele roubou. Os demais sobreviventes saem da estação de tratamento de água, enquanto o Capitão Rodrigues se dispõe a levar os sobreviventes com eles. Ele espera pela Doutora Baldwin e eles saem à procura dela. O enredo do cenário diverge entre as escolhas do jogador após chegar à superfície. Durante a exploração, um cronômetro eventualmente vai aparecer, enquanto a UBSS e o Capitão Rodrigues recebem ordens para evacuar a cidade antes dos mísseis que se aproximam. E novamente, em Outbreak, eles dizem que foram mísseis os chamados Angel Arrow, mas nós sabemos que foi somente um míssil termobárico. Os sobreviventes podem recuperar a Doutora Baldwin e levá-la de volta ao Chinook quando o Tyrant R iniciar outro ataque ou optar por abandoná-la e se salvar, já que o Capitão Rodrigues não vai esperar mais quando o tempo acabar. Se o jogador em si tiver sucesso, o Chinook leva os sobreviventes da cidade enquanto ela é bombardeada pelo míssil. Se o jogador se recusar ou não conseguir chegar ao Chinook, ele irá para um prédio de escritórios usado pela UBCS como base e que leva ao viaduto da rodoviária, onde os caminhões do exército podem ser requisitados. Nessa reviravolta, o Chinook leva um tiro e deixa cair a arma biológica no viaduto, com a criatura Nyx escapando e matando os operadores da UBCS. Os sobreviventes, junto com a Doutora Baldwin, se o jogador desejar, vão para o viaduto da rodovia e enfrenta a criatura Nyx, que agora absorveu o Tyrant R em seu ser. Após derrotar a criatura, eles usam um caminhão e saem da cidade. É interessante notar que o Tyrant R não morreu após Nyx morrer junto, e ele tentou até mesmo impedir Ada de fugir da cidade, mas a explosão termobárica em Raccoon City foi tão imensa que deletou tudo que existia em termos de vida biológica e tudo foi desintegrado. E esse míssil experimental teve uma explosão tão imensa que o número oficial de mortos ultrapassou 100 mil. Que o número... E esse míssil experimental teve uma explosão tão imensa que o número aqui é RPD, oficial de mortos totalmente desintegrada também. E no Requiem a delegacia não é desintegrada totalmente, tá ligado? Ela tá destruída, mas ela ainda tá lá. Coisa que aqui em Outbreak, a gente tá vendo que ela tá sendo destruída, né, velho? Pelo menos a fachada dela aqui tá destruída. Aí na Requiem a gente vê que a fachada dela ainda tá ali, tá ligado? Ultrapassou 100 mil. O presidente... Em Requiem, eles meio que
mostram que o efeito da bomba não foi o mesmo ao que tá mostrado aqui, tá ligado? A bomba não destruiu, desintegrou totalmente a cidade, tá ligado? Na época, renunciou após esse evento diante da indignação pública com sua decisão de destruir a cidade. O que restou de Raccoon City e arredores foi isolado para conter qualquer material biológico remanescente. Um posto avançado de Entendi. pesquisa do governo foi construído no centro da cidade em ruínas, onde o material remanescente poderia ser Aí, ó. Não foi tão grande que nem a gente viu lá, tá ligado? Foi mais ali ao redor onde a bomba caiu, ó. catalogado para pesquisa, e nós vimos no trailer de Resident Evil Requiem o que restou de Raccoon City, e também em Resident Evil Umbrella Corps, que se passa muito antes de Resident Evil Requiem, nós vimos que a estrutura de Raccoon City Aí a fachada da RPD ainda tá ali, ó, tá ligado? No Outbreak a gente vê ela sendo destruída. não havia sido completamente destruída. Exatamente. Não foi completamente Agora, destruída. presumindo que todos os sobreviventes conseguiram sobreviver, Kevin Ryman, após os incidentes de Raccoon City, comprou uma moto e atende uma ligação dizendo que conseguiu um novo emprego e vai para uma nova cidade, Miami. Mark Wilkins se reencontrou com a esposa e o filho, que haviam escapado do surto por conta própria, e começou a viver a vida calma e pacífica que sentia que merecia. Mark lembra que seu pai costumava dizer que não havia mais lugar na Terra que não fosse ou não tenha sido um campo de batalha devastado pela guerra. Ele reflete que depois de tanto tempo fora do serviço, ele havia esquecido aquele pequeno ditado. Jim Chapman é visto em uma loja de sapatos conversando com alguém ao celular sobre voltar ao trabalho. Ele então interrompe a conversa que quer aquele tênis e então se desculpa por interromper. George Hamilton, aparentemente de acordo com algumas falas e um final que indica isso, acaba se tornando um par romântico com Cindy, mas quando os dois escapam com sucesso, George parece retornar aos seus negócios. Não se sabe ao certo como Cindy escapou da cidade, embora existam várias maneiras de fazê-lo. O que se sabe é que ela estava considerando uma nova carreira como enfermeira, devido às habilidades que adquiriu durante o surto, e está instalada em uma nova casa em outro lugar dos Estados Unidos. David King é visto falando no telefone e se movendo em direção a um navio e olha fascinado para o pôr do sol. Com a cidade destruída, o Congresso entrou com um decreto suspendendo indefinidamente os negócios com a filial americana da Umbrella. Consequentemente, a Umbrella entrou com uma ação judicial contra o governo em protesto e, como sabemos, o presidente renunciou. Porém, a sobrevivente Alyssa Ashcroft, que canonicamente sobreviveu, escreveu sobre suas experiências na cidade em um artigo que condenava a filial americana da Umbrella, intitulado O que é uma arma biológica, revelando esse projeto secreto e horripilante. Esse artigo desencadeou os julgamentos de Raccoon, que duraram 5 anos, e contribuiu para a eventual queda da empresa. Apesar de seus esforços, o governo dos Estados Unidos conseguiu conter as informações relacionadas ao incidente, e por vários anos, o armamento bioorgânico foi descartado como um criptídeo e um mito urbano. Além de seus esforços para expor a corrupção, Alyssa teve tempo para criar uma filha, Grace, que futuramente entraria no FBI. O governo ter classificado a existência de tais armas biológicas encontradas em Raccoon City efetivamente alimentou teóricos da conspiração que acreditavam corretamente ser um encobrimento. Não mais comprometido com seu investimento ilegal em armas biológicas da Umbrella, o governo dos Estados Unidos se voltou contra a corporação e proibiu a filial americana da Umbrella de conduzir negócios antes de liquidá-la. A Umbrella também foi confrontada com o pagamento de indenizações às famílias das vítimas.
A corporação contestou esses processos no que se tornou conhecido como os já mencionados julgamentos de Raccoon. Yoko Suzuki e a doutora Linda Baldwin testemunharam contra a Umbrella no julgamento, contribuindo para a eventual queda da corporação, com o governo dos Estados Unidos desempenhando um papel no surto e tendo adotado uma política de negar a existência de armas biológicas como uma questão de segurança nacional. As evidências reais contra a Umbrella eram contestáveis e os julgamentos continuaram até 2003 e foram concluídos apenas quando Albert Wesker forneceu uma amostra dos dados de pesquisa da própria Umbrella, provando sua culpa. A perda do julgamento levou a corporação à falência, enquanto seu CEO, Oswald Earl Spencer, se escondeu para escapar de um mandado de prisão dos Estados Unidos e da Federação Russa. Alyssa, em 2016, viria a escrever um artigo para o The Dovey Daily, como foi mencionado anteriormente, e sabemos que em Resident Evil 9, Alyssa foi assassinada durante sua investigação do Hotel Randwood. Sua filha, Grace, agora uma analista técnica do FBI, busca a verdade sobre sua morte 8 anos depois. E nesse ponto, devemos esperar para ver como os eventos vão desenrolar. E assim termina a cronologia de Resident Evil Outbreak, uma história de sobrevivência vivida não pelos heróis clássicos da franquia, mas por pessoas comuns que lutaram até o fim no colapso de Raccoon City. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar. Esse vídeo deu bastante trabalho, com muita pesquisa e edição para entregar um conteúdo à altura dessa grande franquia. Se gostou do conteúdo, considere apoiar o canal no Apoia-se ou virar membro aqui no YouTube. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse, cada vez mais complexos. E me conta aí nos comentários qual sobrevivente de Outbreak mais te marcou. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. E um agradecimento em especial a Muka, Sunny depois desse vídeo parece que hoje é sexta ou sábado, Desfoda-se, Kuailiang Reverso e Rafa. E nos vemos na próxima timeline. Grande, ultra desfoda esse cara, muito foda, muito foda. Bom vídeo do Mr. Garcia, cara, sensacional, muito bom. Então já tô mais ou menos por dentro aqui, né, velho? Foda que até, né? Amanhã eu já esqueci tudo. Foda, velho, é muito bom saber desses detalhes, né, mano? E comprovando realmente a questão da bomba ali no final, né, velho? Que não destruiu totalmente a cidade como mostra no jogo, né? Lá no Outbreak, né? Enfim, muito bom, muito bom. O homem é um cavalo forte de coração tão